Oásis escondidos em meio ao deserto. Montanhas que exibem todas as cores da terra. Ilhas que parecem um laboratório vivo da criação. E cachoeiras que despencam do céu. Hoje, a viagem é diferente, mais natural, mais essencial. Uma jornada pela América do Sul, o continente onde a natureza e o espírito humano ainda caminham lado a lado. Antes de embarcar, já deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Porque o que vem a seguir vai te fazer ver o mundo com outros olhos. Se é a sua primeira vez por aqui, ou se você já acompanha o Viagem Sem Mala, saiba que este canal não é apenas sobre destinos ou te levar para conhecer lugares sem sair do sofá. É também sobre a liberdade de explorar o mundo. Sobre deixar o excesso para trás e carregar apenas o essencial, a curiosidade e o coração aberto. Existe um lugar neste planeta onde essa filosofia ganha forma. Um lugar que transforma a simplicidade em arte. Um lugar que nos lembra o quanto somos pequenos diante de algo grandioso. A América do Sul, onde a terra respira beleza e exala vida. O que conecta um oásis perdido no deserto a uma geleira colossal no extremo sul? A resposta está na alma selvagem deste continente. Dizem que a América do Sul foi moldada pelas próprias forças da Terra. O mesmo fogo que ergueu a Cordilheira dos Andes também cavou vales profundos e deu origem às águas que alimentam a Amazônia, o pulmão do mundo. Esses lugares não são apenas paisagens, são templos naturais que pedem de nós algo raro: silêncio, simplicidade e presença. É aqui que a viagem sustentável e minimalista encontra seu auge. Hoje, vamos atravessar essas maravilhas, país por país, descobrindo não apenas destinos, mas formas de sentir o mundo. Começamos no extremo sul do Chile, onde a natureza ainda dita as regras. No Parque Nacional Torres del Paine, o granito encontra o gelo, como em uma dança silenciosa. As montanhas parecem esculpidas à mão, e cada trilha revela um novo cenário de lagos cristalinos, glaciares e vales dourados. É um dos lugares mais belos e selvagens do planeta. Ideal para quem busca trilhas intensas, ventos impiedosos e uma paz quase primordial. Subindo o mapa, o branco do gelo dá lugar ao vermelho da poeira. O deserto do Atacama, o mais árido do mundo. Aqui quase não chove, e é justamente essa ausência que torna o lugar tão fascinante. As noites são um espetáculo à parte. O céu parece uma janela aberta para o universo. E se o tempo permitir, siga até as cavernas de mármore no Lago General Carreira. Paredes de rocha moldadas pela água por milhares de anos, criando formas e tons de azul que parecem irreais. E
E antes de cruzar a fronteira, há uma montanha que desafia o olhar e o coração. O Fitzroy, imponente e solitário, erguendo-se entre o Chile e a Argentina como uma chama de pedra. Suas agulhas de granito tocam o céu, refletindo o primeiro raio do sol com um brilho dourado que parece sagrado. Para os montanhistas, é um dos maiores desafios do mundo. Para os viajantes, um símbolo da força indomável da natureza. Ao seu redor, trilhas levam a lagos azul turquesa e vales silenciosos. Um convite à contemplação e ao respeito por tudo o que é grandioso e simples ao mesmo tempo. Do outro lado da fronteira, a Argentina revela sua Patagônia, uma terra onde o frio parece ter alma. O glaciar Perito Moreno é uma força da natureza em movimento. Parece um ser vivo que respira e ruge. Quando um bloco de gelo se desprende e cai nas águas, o som ecoa como um trovão que vem das profundezas do tempo. Mas ao norte, as cores se multiplicam. Em Jujuy, o cerro de Los Siete Colores parece pintado à mão. Um arco-íris de camadas rochosas formadas por milhões de anos de sedimentação e movimento das placas tectônicas. E se quiser viver uma experiência autêntica, visite as vilas próximas, como Purmamarca, onde o ritmo da vida ainda segue o compasso da terra. E aí, qual desses lugares, que já vimos até agora, você visitaria primeiro? O Gelo do Sul ou o Deserto do Norte? Conte aqui nos comentários. No coração da América do Sul, a Bolívia nos ensina o que é caminhar sobre o infinito. No Salar de Uyuni, o maior deserto de sal do mundo, a linha do horizonte desaparece. Durante a época das chuvas, uma fina camada de água cobre o sal e transforma tudo em um espelho, refletindo o céu de forma tão perfeita que é impossível distinguir o que é real e o que é reflexo. Subindo pelas alturas, encontramos o Lago Titicaca, o lago navegável mais alto do planeta. Sagrado para os povos andinos, ele é considerado o berço do sol e da civilização Inca. Ali, a água e o céu parecem se fundir, e cada pôr do sol tem algo de sagrado. Agora chegamos ao Peru, que vai muito além de Machu Picchu. A montanha colorida de Vinicunca é um quadro vivo da Terra. Suas faixas de cores surgiram por causa da oxidação de diferentes minerais. Ferro, cobre, enxofre, expostos após o derretimento do gelo. O resultado é uma paisagem que parece pintada à mão, onde o vento sopra histórias de milhões de anos. Chegar até lá é mais do que uma caminhada. É uma experiência que marca corpo e alma. E no cânion do Colca, onde o condor andino sobrevoa os abismos, você entende o que é liberdade em sua forma mais pura.
Dica de viajante: acorde cedo. O nascer do sol no Canyon é uma das experiências mais marcantes do país. Antes de seguir, o Oásis de Wakashina, um pequeno milagre verde cercado por dunas douradas. Suas águas são cercadas por palmeiras e lendas. Dizem que nasceram das lágrimas de uma princesa inca. Hoje é o refúgio perfeito para quem busca aventura no sandboard ou paz à beira da lagoa. Qual desses lugares você já está pensando em colocar no topo da sua lista? Comente aqui embaixo. Subindo em direção ao norte, a América do Sul revela sua face tropical e vibrante. Na Colômbia, o Caño Cristales, o famoso Rio das Cinco Cores, parece saído de um sonho. Entre junho e novembro, uma planta aquática chamada Macarenia clavigeira floresce sob as águas, tingindo o rio com tons de vermelho, amarelo, verde, azul e rosa. O resultado é um espetáculo natural que transforma o leito do rio em uma pintura viva. Já o Vale do Cocora encanta com suas palmeiras de cera, as mais altas do mundo, chegando a mais de 60 metros. São árvores esguias que tocam as nuvens e ensinam o que é resiliência, resistindo ao tempo e às tempestades. Um salto e chegamos às Ilhas Galápagos, no Equador, um laboratório vivo onde a natureza dita as regras da evolução. Foi aqui que Charles Darwin encontrou a inspiração para sua teoria, observando como cada ilha abriga espécies únicas. Cada passo é uma lição sobre adaptação, equilíbrio e respeito pela vida. Na Venezuela, o lendário Salto Ángel despenca de um tepuy, um platô de rocha tão antigo quanto a própria Terra, em uma queda de quase 1000 metros. É a cachoeira mais alta do mundo, e vê-la de perto é como assistir ao céu cair em forma de água. Logo ao sul, o Monte Roraima, compartilhado entre Venezuela, Guiana e Brasil, é pura fantasia geológica. Suas formações planas inspiraram livros e filmes, e caminhar até o topo é como atravessar um portal para outro mundo, suspenso entre as nuvens. Se você pudesse escolher um desses destinos, qual seria o seu primeiro? Conte pra gente aqui nos comentários. Encerramos nossa travessia onde o verde é rei. O Brasil. Aqui, a natureza é um espetáculo sem ensaio. Na Amazônia, cada som é um lembrete de que a vida pulsa em todas as direções. Um ecossistema tão vasto e complexo que ainda guarda mistérios não revelados. Nos Lençóis Maranhenses, o vento e a chuva desenham um deserto azul temporário. As lagoas cristalinas entre as dunas só existem por alguns meses, criando uma paisagem que muda a cada estação. Nas Cataratas do Iguaçu, o poder da água fala mais alto que qualquer palavra. Mais de 270 quedas d'água formam uma das maiores cortinas naturais do planeta. E em Bonito, no Mato Grosso do Sul, os rios são tão cristalinos
que flutuar é como voar sob a superfície. Dica de ouro: leve uma câmera subaquática. Cada peixe parece posar para você. A América do Sul não é sobre luxo nem pressa. É sobre imersão. Sobre estar presente em lugares que nos fazem silenciar. E aqui, chegamos ao final desse vídeo, mas não o da nossa jornada. Esses lugares nos lembram que a melhor bagagem é a experiência que levamos de volta. E que a verdadeira liberdade é viajar leve, por fora e por dentro. Gostou dessa viagem? Deixa o seu like, se inscreva no Viagem Sem Mala e ative o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo novo. E compartilhe este vídeo com um amigo que ama natureza e aventura. Isso ajuda o canal a crescer e nos permite continuar explorando o mundo, juntos. A liberdade te espera. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!